E começou a implosão no departamento de futebol do Internacional. Necessária e tardia. Essa implosão que está acontecendo agora deveria ter acontecido lá no meio do ano, na medida em que os resultados não aconteciam e o trabalho era muito mal executado. Pelos três que saíram ontem: pelo Bisol, pelo Mazuco e pelo D'Alessandro. Os três fizeram uma temporada terrível como dirigentes do Internacional. Terrível, terrível. Compuseram um departamento de futebol absolutamente incompetente. E eu boto o D'Alessandro, sim, no meio de tudo isso, e a gente tem que separar a imagem do ídolo do trabalho que ele fez, né? Do trabalho que ele fez. E o pior é o seguinte, velho. O pior é o seguinte. Tu pega o caso do D'Alessandro, ele pediu para sair. Tu pega o caso do Bisol, né? Fica aí se ele pediu desligamento ou se foi desligado e tal. O Inter precisa repensar muita coisa. Bom, eu estou pedindo para a gestão Barcelos repensar coisas, né, cara? A principal coisa que eles tinham que repensar é se eles têm que estar lá ou não, e podiam ir embora, né? Então é um pouco difícil dizer isso. Mas a implosão necessária no Internacional já teve as primeiras peças de dinamite colocadas. E as primeiras estiveram no departamento de futebol. Tá bem, está acontecendo um processo que tinha que acontecer. Está acontecendo um processo que tinha que acontecer. O inqualificável José Olavo Bisol, o André Bazuco, diretor executivo, que eu tento entender como as coisas acontecem no futebol. O André Mazuco, ele só fez trabalhos ruins na sua carreira. Todos os trabalhos da sua carreira de diretor executivo foram ruins. E o Inter contratou ele mesmo assim para fazendo um trabalho ruim aqui também. E o D'Alessandro não deu certo como dirigente, né, gente? Nem no Cruzeiro, nem no Inter. Essa função, o D'Alessandro talvez tenha que repensar alguma coisa na sua carreira. Ele, como diretor, coordenador, desse ano, não aconteceu. Ele não consegue fazer um bom trabalho. Ele tem curso de treinador, daqui a pouco começa treinando equipes de menor expressão e tal. Não sei. Mas, enfim, isso é um problema exclusivamente dele. Meu problema é o Internacional. De que forma vai acontecer a partir de agora? Porque nós temos uma implosão no departamento de futebol no exato momento em que o departamento de futebol, junto com o conselho de gestão, deveria estar discutindo coisas fundamentais que não tem tempo para pensar muito. Novo técnico, quem vai ser? A reformulação no grupo dos jogadores, que deve sair quase a metade indo embora. E tem que contratar, tem que reformular. Quem vai embora? Quem vai embora e quem vai ser contratado depende da opinião de um treinador que ainda não tem, e a contratação do treinador depende de um departamento de futebol que ainda não tem. Que dia é hoje? 11? 11 de dezembro? Dia 20 de dezembro começa Natal e Ano Novo, velho. Ninguém mais faz nada. E aí vai voltar lá dia 3, 4 de janeiro, dia 11 já tem o Campeonato Gaúcho. Como é que vai ser composto esse departamento de futebol? Vamos lá. Quem vai ser o diretor executivo do Internacional? Está alinhavado? Qual vai ser o profissional do mercado que vai ser contratado? Se fala do Fabinho, ex-jogador do Inter, que é um belo diretor executivo, beleza. Enfim, o Barcelos contrataria um bom diretor executivo. Tá, mas e o vice de futebol político? Quem vai ser? Vai ser alguém da oposição? Essa conversa que eles tiveram ontem definiu isso? O Barcelos realmente vai limpar todas as vice-presidências do Inter, jogar todo mundo fora e trazer homens da oposição para fazer uma composição de cogestão com a oposição do Internacional? Tá bem, mas vamos fazer isso logo. Vamos fazer isso logo. A implosão do departamento de futebol do Internacional foi necessária. Tá bem, tá feita. Saiu o vice de futebol, saiu o diretor executivo e saiu o coordenador técnico. Todos deveriam sair, o trabalho foi terrível, foram embora. Não tem nada, tá limpo nesse momento. Passaram a vassoura, mas vamos colocar os móveis de novo, né? Vamos colocar os móveis e os eletrodomésticos de novo, senão não adianta passar a vassoura. Isso tem que ser feito hoje. Tem que ser feito agora. Sabe? Esse movimento tem que ser feito agora. E há uma ordem de movimentos. Vice de futebol com diretor executivo, primeira coisa. Contratação do treinador, segunda coisa. Reformulação do grupo de jogadores, terceira coisa. E tudo tem um espaço de tempo de 15, 20 dias para fazer. Outra coisa. Alguém falou ontem, no começo, quem vai acumular o cargo do departamento de futebol é o Conselho de Gestão do Internacional. Bom, aí nós temos um grande problema, porque o Conselho de Gestão do Internacional não entende bosta nenhuma de futebol, não tem experiência nenhuma no futebol e tudo que eles tocaram junto com o Barcelos deu errado. O Dalton, o Latino, o Vitor Grumber, o Miguel Danino, eles são
corresponsáveis pela pior administração da história do Inter, porque eles são do Conselho de Gestão que decide tudo com o presidente Marcelo. Então, neles eu não confio para qualquer decisão específica de futebol. Precisa ter pessoas capacitadas para isso. E se o Barcelos realmente vai fazer uma composição com oposição, ele não pode decidir tudo agora para depois chamar os caras para quê? Para ser samambaia na sala? Barcelos vai decidir sozinho quem é o técnico, quem é o diretor executivo, quem mandar embora, quem vender e quem trazer. Aí depois ele vai trazer a oposição para quê? Para ficar sentado olhando para as paredes? Só para se queimar junto para a próxima eleição? Não, né? Não. Se é para trazer todo mundo junto tem que decidir. Todo mundo junto tem que decidir. Nós estamos no momento em que há necessidade de mudanças drásticas no internacional. Para mim, o Barcelos tinha que sair, eu continuo apoiando a renúncia, gostaria muito que houvesse a renúncia. Essa gestão já provou que acabou, que não dá mais, né? Mas se não vai sair, que realmente a oposição se integre para trabalhar junto, porque senão o Barcelos e o seu pessoal, eles vão conseguir em 2026 rebaixar o Inter para a Série B. Eles não conseguiram esse ano, ano que vem eles vão completar o serviço. Então que a oposição venha. Mas vamos fazer essa composição logo. Vamos fazer essa composição logo. O 2026 ele é traiçoeiro. Ele é traiçoeiro. Porque é um gauchão que começa dia 11, é um brasileiro que começa dia 28. E, velho, vamos lá, Campeonato Brasileiro é uma competição que se tu larga mal em 5, 6 rodadas, tu já define o que tu vai brigar. Já define o que tu vai brigar nela. Então eu tenho muita preocupação com todas essas coisas. É possível, gurizada, que estejamos todos nós muito atentos, né? Muito atentos a todos os momentos. Ontem foi um pipocar de informação. O Bisol anunciou a saída, em seguida veio a informação do Mazuco e depois do D'Alessandro. O D'Alessandro saiu porque ele ficou bravo com a saída do Mazuco. O D'Alessandro ficou bravo com a saída do Mazuco. Ele não queria que o Mazuco, que é muito ligado a ele, saísse. E ele saiu. Sabe, de novo, é uma questão dele, mas será que o D'Alessandro, tão colorado como é, não percebeu que o Mazuco fez um trabalho horroroso? Será que o D'Alessandro não era mais importante pensar que o Inter precisa de um novo diretor executivo do que ficar brabo porque tem uma afeição com o cara? Mas isso não é questão minha. E também não tenho muito o que falar neste momento. Sabe, José Olavo Bisol foi um dos piores dirigentes do Inter. Saiu. Boa sorte na sua vida. Pretendo nunca mais falar o nome dele na minha vida. Com isso, ele não apareça mais para trabalhar em qualquer coisa no Internacional. Mas o próprio D'Alessandro ficou o ídolo. O dirigente foi terrível. Mas o ídolo está lá, o camisa 10 está lá, vai ser sempre o camisa 10, ídolo do Internacional, isso aí é irretocável, né? Vamos para os passos seguintes. O pipocar de informações tem que acontecer de novo nos próximos dias. Se ontem foi Caio Bisol, uma hora depois Caio Mazuco, uma hora depois Caio D'Alessandro, eu espero hoje, uma hora anuncia o vice de futebol, a outra hora já fala o diretor executivo, já começaram a conversar com o técnico, a venda de tal jogador já está definida, a rescisão de outra... A partir de agora eu quero isso até janeiro. Todo dia, 5, 6, 7, 8 informações diferentes de como as coisas estão acontecendo no Internacional. A partir de agora tem que ser isso. Porque se a gente deixar morosamente para ir resolvendo as coisas no decorrer do caminho, bom, aí realmente nós vamos ter problema.